Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano, analista no time de Equity Research aqui do Itaú BBA. E hoje a gente começa mais uma série no Itaú Views. Já há algum tempo o Itaú BBA vem produzindo conteúdos, toda uma agenda em torno do tema de tecnologia. E agora a gente vai consolidar alguns desses conteúdos, incluindo a Tech Friday, que era conduzido pela Júlia aqui, na nova série Tech Views. A ideia é a gente mensalmente organizar algumas discussões sobre o setor, sempre com as participações de investidores, founders de startup, representantes de empresas e do nosso time aqui que está envolvido diretamente com o tema tecnologia. Para essa discussão de hoje, a gente vai buscar entender como o atual momento macroeconômico tem impactado empresas de tecnologia e o setor, e a gente vai tentar traçar aí perspectivas para os diversos segmentos em tech e abordar alguns outros assuntos. Então, hoje eu e a Júlia De Luca, que é Tech Manager aqui na área de Investment Banking do Itaú BBA, vamos bater um papo com o Joaquim Lima, que é sócio da Riverwood Capital, uma das gestoras que investe em tecnologia aqui há mais tempo no país, e o Alexandre Zouco, que é CEO e founder da CRM Bônus, uma plataforma de inteligência de vendas avaliada hoje em R$ 1 bilhão, de acordo com a última rodada que a empresa levantou em outubro de 2021. Ju, Alexandre, Joaquim, tudo bem? Bem-vindos, obrigado. Tudo bem, Marcelo? Obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigado, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso, pessoal. Obrigado aí novamente pela presença. Para a gente começar, Alexandre, acho que importante, cruzando aí com a parte macro, entender como esse ciclo de alta de juros prejudicou bastante os investimentos em tecnologia, também colocou pressão naquelas startups que não são tão geradoras de receita, e o case de CRM Bônus, perdão, não seguiu aquele modelo clássico que a gente via em startups de queima de caixa, sempre, enfim, gerou receita, tem um balanço saudável. Então, acho que vale contar um pouco para a gente como foi o processo de criação da companhia e como vocês têm atravessado esse período mais turbulento aí para a tech. Boa. Novamente é um prazer estar aqui. Eu sempre acreditei que uma empresa ela deve dar lucro. Desde o momento que você cria a empresa. Eu acho que a minha filosofia, pelo menos, de criação de uma companhia, e a CRM Bônus foi minha 8ª empresa. Eu acertei muito cedo, quando eu tinha 21 anos, na Mais Shoes de calçados. Até me vislumbrei, achei que eu era o cara mais ferrado do mundo, abri um monte de companhia sem foco nenhum e quebrei a cara em absolutamente todos os negócios, inclusive na Mais Shoes, onde eu desfoquei. Então, mas tudo, quando eu criei a CRM Bônus, foi meio que despretensioso, para solucionar um issue, um problema interno da minha rede de varejo, dos meus pais. E quando eu criei ela, foi para uma solução interna. Quando eu decidi abrir ela para o mercado, sempre foi no pensamento, não, vou abrir uma companhia para valer, para ser unicórnio e ficar bilionário e um dia vender ela. Eu acho que a companhia, ela foi criada para dar lucro desde o D1, para distribuir dividendos. É uma companhia, você vive para ir. Na minha concepção, a filosofia tem que ser essa. Eu acho que uma captação é uma consequência de um bom trabalho. Essa é a minha visão e filosofia de administrar uma empresa. Acho que o oxigênio de uma empresa é lucro. Eu sempre tentei fazer com que ela fosse uma companhia geradora de caixa. Obviamente que existem, a minha companhia foi privilegiada por isso, porque ela teve um CAC LTV muito bom, devido a ter um crescimento orgânico e não ter CAPEX na necessidade de produto ou desempenho de loja ou necessidade de colocar estoque na frente. Então eu tive obviamente essa oportunidade. Quanto à alta de juros, eu acho que se uma companhia, eu até estava vendo uma discussão recente, que o Brasil nunca teve de um CEO de um banco que o Brasil nunca teve tanto investidor nos últimos externo nos últimos 6 meses procurando, que está voltando a ser a bola da vez. E o dinheiro não vai secar nunca, o ecossistema não vai acabar nunca. Então acho que boas companhias que tiverem com unit economics bom, que sempre foi minha filosofia desde sempre, minha companhia distribui dividendo desde o 6º mês de vida. Ela nunca, e o capital inicial dela foi R$ 30 mil. Então assim, foi um crescimento literalmente orgânico, reinvestindo no que fosse necessário. Então essa foi minha visão. Hoje, pós-round, tenho muito orgulho de ter o Riverwood com a gente, é um dos fundos que investiram em nós. O que eu aprendi nos últimos 9 meses, desde que eles entraram, ou talvez nos últimos 12 meses, acho que
precisaria de talvez 10, 12 faculdades para aprender o que eu aprendi nos últimos 12 meses de vida. Então eu sou muito grato a ter essa oportunidade. E a minha, obviamente, que a cabeça muda um pouco, mas com a mesma filosofia de não queimar caixa. Então a gente não vê hoje um problema com a alta de juros para nós, uma vez que hoje a gente é default life. A gente, se a gente não precisa captar nunca mais, a gente não capta nunca mais e vai crescer, continuar crescendo. A gente cresce na casa de 6 a 7, chega a 8% mês sobre mês, com crescimento super sustentável. E aí, obviamente que isso talvez esteja sendo acelerado, porque eu me comprometi a não distribuir dividendos nos próximos 2 anos, desde que eles entraram. Então, o objetivo é lucro R$ 1. Se sobrar mais, é reinvestir no ecossistema, nem que seja para branding, e não necessariamente com aquele TV positivo, como, por exemplo, alguns marcas que a gente vem fazendo recente. Então, pelo menos na minha companhia, a gente se sente super confortável, independente do cenário macro, mas acho que o Brasil ele está super bem, acho que ele saiu na frente. Eu vejo que o primeiro semestre, pelo menos no varejo, foi super aquecido, e eu não vejo motivo para cair no segundo semestre, independente de qual seja o cenário político das eleições. Legal. Mas não é verdade para todas as empresas de tecnologia, para o setor como um todo. Acho que a gente vê, e acho que a mídia também enfatiza layoffs, e empresas quebrando. Joaquim, como que você está vendo no portfólio da Riverwoods? É um cenário, de fato, mais desafiador. A gente, enfim, quem acompanha tecnologia sabe que os fundos estão ajudando seus fundadores, dando dicas, etc. O que que a Riverwood tem feito? Como é que você vê Uhum. isso tudo? O que que a Riverwood tem falado para o portfólio? Não, é uma boa pergunta. O portfólio da River é um portfólio de growth, tá? Então, assim, growth, diferentemente de venture capital, a gente investe em empresas que já têm modelos de negócio provados, né? Então, são empresas que têm ali já uma receita, clientes e estão escalando. Então, a gente se especializou em ajudar essas empresas a escalarem sim, a gente, na verdade, acha que muitas vezes esses momentos de ajuste são momentos onde tem uma oportunidade de crescer. Na verdade, vou ter que contratar de forma mais fácil. Agora, aquelas empresas que estão numa jornada mais de capital intensiva, que demandam mais capital para escalar e muitas vezes não têm negócios, modelos de negócio provados, elas estão sofrendo mais, né, e tendo que ajustar para justamente o caixa que elas têm, preservar a caixa e poder continuar, né, como uma empresa operacional. No nosso portfólio, as empresas estão super saudáveis porque elas estão capitalizadas e os fundadores são muito conscientes. O Zoco falou de crescimento sustentável, que é um mantra nosso que a gente tem nos conselhos, nas nossas interações com os fundadores, que é realmente de você buscar alocar capital em onde você tem alto retorno para o crescimento e aqui a criação de valor dos negócios. Então, assim, aquelas empresas que fizeram um bom dever de casa em alocação de capital e provaram seus modelos de negócio, elas vão ter a possibilidade de captar, elas vão, obviamente, o cenário está mais difícil para captar, porque os investidores estão mais conservadores, estão olhando aí para quem realmente mais com lupa se aquele modelo de negócio ele está provado, se ele pode ser rentável, ter lucro, como o Zoco falou, mas definitivamente os modelos de negócio que estão ali mais broken, quebrados em termos de unit economics do modelo de negócio em si, elas vão ter mais dificuldade, vão ter que achar soluções ou muitas vezes se juntar com outros players que estão mais capitalizados, se eles tiverem valor para esses outros players, tá? E, Zouco, outro dia eu estava vendo televisão, liguei e no Luciano Huck você estava lá, falando da CRM Bônus e de um novo produto, inclusive, que vocês estão lançando. Então, acho que volta para o que você falou na sua primeira resposta. Você está investindo em marketing para crescer, e dando lucro de R$ 1 para não distribuir dividendo. Então, conta pra gente o que que a gente pode esperar da CRM Bônus olhando para frente. Boa. O programa do Rick foi muito curioso. A gente foi. Eu tive essa ideia, eu estava discutindo com o próprio Luciano, a IGA também é um dos nossos investidores, e aí eu estava discutindo com o Luciano e falei, puxa, a missão e a visão o propósito da nossa companhia é ajudar o varejo a crescer independente do seu tamanho. Qualquer loja, a gente vende isso, né? Que qualquer loja, independente do segmento do varejo, independente do tamanho, a gente tem o compromisso de criar o programa de fidelidade ou de bonificação e fazer a gestão pro lojista, que a gente chama de cashback white label, que é o gift back, e aumentar o faturamento de 10 a 20% até 100 dias. Aí eu falei: "Luciano, imagina se a gente fizer um quadro no seu programa, tipo loja doce loja, tipo o lar doce lar da loja". Ele: "Poxa, legal isso, não sei se a Globo aceita". Aí ele falou: "Deixa eu ver". Aí a Globo falou: "Putz, legal, aceitou". E aí, desde então, a gente está uns 7, 8 meses desenhando o quadro e começou agora, e vai ter mais algumas outras histórias. Foi uma história super emocionante essa primeira. Fiquei nervoso de entrar lá, mas acho que deu tudo certo. E aí eu pensei comigo mesmo: "Poxa, isso é um tiro de canhão em pomba, né".
eu entrar na Globo, e fazer uma comunicação apenas B2B, eu acho que eu vou perder um pouco desse buzz. E um dos nossos conselhos, um dos nossos boards, o Joca e outros membros do nosso conselho, eles sempre falavam: "Poxa, você podia criar um buzz para esse seu aplicativo que já está sendo sempre baixado". E é isso, junto juntando com essa mídia, juntando com parcerias que a gente percebeu que a gente pode não apenas ser uma empresa de trabalhar a retenção dos clientes, mas talvez tentar levar novos clientes utilizando o nosso ecossistema. A gente lançou um produto B2B2C, agora no último domingo, no Luciano Huck, que é o Vale Bônus. Então você baixa o aplicativo da CRM Bônus, você ganha, qualquer usuário ganha R$ 500 de boas-vindas de Vale Bônus Coringa, e ele troca esse Vale Bônus por um bônus específico de milhares de marcas e restaurantes que ali querem estar, que são das empresas que a gente já faz o programa de fidelidade. Então, com isso, a gente consegue ter inteligência que, se você comprou na Vivara nos últimos 6 meses, eu oculto a possibilidade de você trocar o seu bônus por um bônus da Vivara. Porque o objetivo é que eu levar para a Vivara um cliente novo, que nunca tenha comprado lá. Então, a gente lançou esse programa recente, e depois a alimentação desse programa vai ser quando acaba esses R$ 500 Vale Bônus, vai ser corporativo. Então, como, por exemplo, o próprio Itaú, a gente tem conversa avançada, talvez, muito possivelmente, todos os colaboradores, vocês, vão receber um valor de Vale Bônus mensal para gastar em vários outros Tipo um vale estabelecimentos. alimentação, É só que exatamente um isso. Você benefício, né? troca o Vale Bônus por um bônus, e o bônus ele é válido como parte do pagamento da sua próxima compra no restaurante ou na loja, que flutua entre 30% e 50% da sua próxima compra. Então hoje o nosso princípio é o seguinte: você vai numa loja de moda, você compra lá R$ 1.000, você recebe 15% de cashback ou gift back, você recebe R$ 150 de bônus, válido de D1 a D30, por exemplo. Só que tem uma compra mínima, na compra mínima de 2 vezes, na compra mínima de 3 vezes. A grande diferença agora é que você vai conseguir, desses 500 vale bônus, às vezes converter esses 150 numa marca específica que está liberando isso, sem ter tido a primeira compra. Só que também com a compra mínima que a marca exige. Então essa inteligência, e talvez com isso, a minha visão, se a gente conseguir baratear o custo de aquisição de cliente do nosso ecossistema, além de criar um moat super interessante para o nosso projeto inicial, que é fazer o full service do gift back, a gente pode baratear o custo de aquisição de clientes deles, que investe bilhões na indústria como um Google e Facebook. Então, essa é a nossa missão e o motivo da gente tentar explorar ao máximo o marketing que já ia acontecer de qualquer jeito. Isso foi muito engraçado, e sendo honesto falar, não é que eu fui para o Luciano Huck para lançar o Vale Bônus, foi ao contrário. A partir de eu perceber que eu estava fazendo um marketing de canhão, falei, poxa, a gente pode também se comunicar com o B2C, e aí agora a estratégia B2C. É óbvio que no papel é lindo, nem sempre na prática vai ser tudo isso que eu estou desenhando, mas os 4, 5 primeiros dias são animadores. Legal, parabéns. Não, bem legal. Acho que vale puxar o papo de novo para a parte de investimentos, Joaquim. Eu vi até uma reportagem recentemente, acho que foi no The Information, que falava que investidores de tecnologia começavam a se sentir overexposed em venture capital. Acho que muito por conta até da desvalorização dos ativos que eles tinham em carteira no lado público e que gerou esse desbalanceamento. Então, queria perguntar como você acha que esse cenário reflete, principalmente nos valuations das empresas privadas, e como que a Riverwood e o mercado no geral, você acha que devem se posicionar no Brasil e na América Latina? Acho que essa te pergunta. Os investidores institucionais, internacionais, globais, eles de fato sofreram bastante aí na correção do ano passado, com os ativos líquidos, e aí proporcionalmente existe geralmente um lag, muitas vezes nas carteiras privadas, porque tem um pouco menos não é preço de tela, né? Mas tem também um ajuste que muitas vezes ele é menos pronunciado nas carteiras privadas. Dito isso, os investidores institucionais, pelo menos a nossa base de investidores, ela é muito leal. Ela e a gente tem continuado, assim, a indústria como um todo tá se reposicionando. Acho que tem mais classes de ativos como venture, growth e investidores institucionais, eles têm uma visão de longo prazo. Tá? Então, a gente vai, por exemplo, a indústria de venture capital, ela continua, captou muito no ano passado e tem muita dry powder para investir tanto no early stage quanto em growth nos próximos anos. O impacto maior é em valuation, né? Em valuation, os empreendedores, teve muita gente que captou nos últimos 18 meses, até o final do ano passado. E, assim, acho que muitas vezes quem está captando agora é quem realmente só precisa, e aquelas empresas que
muitas vezes tem um modelo de negócio já aprovado e já consolidado, mas tem uma razão muito boa para captar, seja uma aquisição ou porque o cenário mudou. Realmente você tem uma correção de preço relevante, né? Então muitas empresas não estão postergando captação, estão buscando outras alternativas de financiamento, como venture debt, para justamente prolongar um pouco esse runway de caixa. E a gente, dentro desse cenário, a gente tem que achar aquelas empresas que muitas vezes não captaram tão recentemente, ou então nunca tiveram investidor. Enfim, então, o aquário ele é muito grande, tá, de oportunidade para a gente. Tá? Então, a gente considera que o universo de empresa que a gente conversa e busca ter sociedade, ter um investimento, as tendências de crescimento em vários setores, elas permanecem aí. Existe um universo de empresas que está mais reticente de captação, porque eles veem que teve um impacto em valuation, então eles têm que provar, até com o dinheiro que eles têm em caixa, que eles merecem o valuation que eles tiveram no passado. Algumas podem sim ter problema em novas rodadas, podem ter ajustes aí, podem ter down rounds, pode ter flat rounds. Mas eu acho que aquelas empresas que estão progredindo na sua jornada de enfim, criar valor, elas sempre vão ter a possibilidade de captar. Para nós é sempre um trabalho mais de seleção, a gente é muito seletivo, a gente tem um portfólio concentrado. Então, diria que assim, mudou um pouco, mas não mudou tanto, né? A gente olha muitas empresas e a gente termina selecionando aquelas que a gente considera que é um casamento, não é uma aposta, né? Então, como a gente já investe em empresas já mais provadas, talvez até não tão disruptivas quanto aquelas empresas que estão no venture capital, a gente tem geralmente uma afinidade, um alinhamento muito grande com os fundadores como o Zoco. Agora eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta para vocês que o Marcelo me faz toda vez que eu venho para esse podcast, ele faz a mesma pergunta, então eu vou fazer para vocês dois. Falando um pouco de setor, né, e modelo de negócio, realmente o cenário tá desafiador, mas olhando do ponto de vista de Riverwood e agora também de CRM Bônus, o que vocês estão vendo que está mais interessante, no que tange a setor, seja fintech, health tech ou, enfim, pure tech, que é o seu caso, na minha opinião, e modelo de negócio, agora você está em B2B2C, né? Vocês estão com mais adesão ao B2B, como é que vocês dois estão vendo isso? Você quer falar um pouco sobre retail tech primeiro? Pode falar primeiro. Tá. Assim, em termos de setores, tem tendências, a gente começa sempre por aquelas tendências que vão ser seculares, a gente considera que tem um vento favorável, independente do que é o ambiente macro, né? Então, tem setores que desde que a gente começou a investir aqui, continuam sendo temas que a gente, são quase circulares e que a gente está sempre próximo dos empreendedores para entender o momento. Não é uma, vamos dizer, num primeiro encontro que muitas vezes a gente vai fazer um investimento. Acontece muitas vezes, com o Zoco foi relativamente rápido, mas muitas vezes a gente tem várias etapas onde a gente pode estar por exemplo, no setor de cybersecurity, é um setor que a gente considera que cada vez mais, com o mundo se digitalizando, cyber vai ter, e cyber é um universo muito grande, né? Tem todo tipo de empresa de cybersecurity. Esse é tem vários setores que estão sendo, assim, de certa forma, transformados ou digitalizados, que a gente considera que também tem um vento favorável muito prolongado. O varejo é um deles, a logística é outro, a saúde, obviamente financial service com fintechs, mas tudo isso é com modelos de negócio que a gente considera que são provados e que tem um componente de escalabilidade que é atrativo. Então, você tem sempre a dualidade ali. A gente tem feito muito mais coisas no B2B, no enterprise. As jornadas de consumo de B2C no Brasil e na América Latina são jornadas geralmente mais capital intensivas. Não quer dizer que a gente não investe nelas, mas proporcionalmente dentro do portfólio elas têm um peso menor, porque geralmente você tem um número mais limitado de winners, né? E de empresas que vão se tornar sustentáveis e vão perdurar, como o Mercado Livre, entre outros. Então, o universo é bem esse universo aí de software ou software-enabled businesses, que tem algum componente de serviço, mas em setores que a gente considera que estão tendo algum grau de maturidade, de digitalização e de escalabilidade. Só para concluir uma coisa, o B2C que a gente fala hoje, na verdade, a gente está levando clientes para o B2B. Então, a gente está aproveitando o ecossistema B2C para levar clientes para o B2B. Eu acho que, assim, fazendo essa pergunta até de layoffs antes que você falou, eu acho que as empresas estão se adaptando a uma nova realidade. O mercado de juros mudou um pouquinho, às vezes. Eu acho que, muitas vezes, eu estava discutindo isso recentemente com uma pessoa que
quando você fala em CAPEX e OPEX, você tem pensamentos distintos. Você vai fazer a reforma de uma casa, pessoal, pessoa física. Chega um orçamento, você está reformando, você faz. Depois que a casa ficou pronta, qualquer coisinha você já fala, opa, não, mas peraí, deixa eu fazer a conta que não é bem assim, você está na empolgação. E eu vejo, fazendo uma analogia, que muitas startups do Brasil, o ecossistema foi fundiado, principalmente, talvez mercado lá fora, que começou a encontrar na contratação de pessoas como se fosse OPEX, como se fosse CAPEX. E não, é OPEX. Contrata pessoas, vem mais pessoas. Contrata aí, se ela é boa, entra aí. E já, não, porque é CAP. Já eu capto mais uma rodada, outra rodada, não preciso gerar caixa, o importante é growth. Eu valo, meu ARR é a coisa mais importante, que eu valo vezes receita, e dane-se o meu sistema. Não, isso é OPEX. Então, acho que isso prejudicou um pouco e eu acho que os layoffs estão sendo para corrigir isso. Acho que o juros está corrigindo um pouco o ecossistema, na minha visão, que é muito, É na minha saudável até, concepção, bem até certo menor, ponto. bem menos macro do que a do Joca, que pode responder isso muito melhor. Mas eu acho que até é saudável, é isso que eu tô Ah. querendo dizer. Eu acho que o ecossistema está sendo corrigido. E como ele disse, empresas que não necessitam captar agora, não faz sentido a captação. E ao mesmo tempo, eu vejo que para empresas boas, a gente analisando os empreendedores, os investidores, como ele falou, o ecossistema tá bem capitalizado, né? Eles vão ter que deploy nos próximos 5 anos. Eu entendo bem menos dele, do que dele. Então, assim, se você tem uma empresa boa, essa empresa vai estar muito vista, vão estar querendo investir, ainda mais se você não precisa de caixa. Então, acho que quanto melhor for a sua equação do crescimento, mais possibilidade você tem de fazer deal. Então, é fazer deal por opção e não por necessidade. Não, acho que a gente ia encaminhar para a última pergunta, mas como a Júlia falou que eu sempre faço essa pergunta para ela, não sei se ela quer complementar algum ponto, se ficou faltando alguma parte, Ju, comenta aí então. Você não quer Só, poupar todo mundo da não, minha só para resposta de não. sempre. Não, acho que você foi super completo. Eu concordo que o setor, claro que é importante o setor que ela está atuando, mas ela ser saudável, ter bons unit economics. Eu acho que tem uma discussão interessante sobre quem é pure tech versus quem é tech-enabled, né? E eu acho que está ficando muito claro agora, dado o que está acontecendo no mercado. Mas eu sempre vou responder a mesma coisa só para manter a tradição. Eu gosto muito de fintech e acho que quando a gente olha para os dados, assim, eu estava lendo um relatório que em julho, a América Latina, acho que foi 845 milhões investidos, dos quais 540 foi fintech. Então, assim, segue sendo uma oportunidade boa e acho que a gente tem um Banco Central que é super pró-inovação e pró-competição, open banking, etc. Então, eu sempre falo de fintech, então só para terminar, mantendo a tradição. Não, legal. Acho que para concluir, a gente já cobriu bastante coisa aqui, mas acho que seria legal ouvir vocês três, inclusive, Ju, complementando também. Como a gente consegue projetar esse cenário de tecnologia daqui para frente, né? O Zouco falou de como o juros atuou num processo aí de correção, até de mindset para startups. A gente passou por um momento de euforia muito grande, agora essa nova realidade. Você comentou também esse conflito aí do que pode ser considerado pure techs com os de tecnologia aplicada. Como vocês veem todos esses temas e principalmente o cenário para a tecnologia no Brasil, considerando que a gente deve conviver ainda com juros nas casas dos 2 dígitos aí por pelo menos mais 1 ano, 2 anos? Eu acho que o juros, enquanto você tiver uma pressão inflacionária lá fora e aqui, eu acho que a política monetária ela vai tornar o custo de capital mais caro e todo mundo vai ter que, de alguma forma, enfim, pensar bem como usar esse caixa para as iniciativas de crescimento. Então, assim, quando a gente olha criação de valor como um todo, a gente olha sempre um playbook de aceleração de receita, que isso não envolve necessariamente usar caixa, mas se envolve muitas vezes contratações, e aí as contratações acho que elas estão sendo feitas de uma forma mais ordenada, então está tendo menos inflação de salários, aí tem já gente voltando, enfim, teve essa questão dos layoffs e, de certa forma, o ecossistema se ajuda em termos de achar, realocar essas pessoas, porque tem empresas contratando também, né? Nós mesmos. A própria CRM. Então, esse é um lado. O lado de iniciativas inorgânicas ou eficiência operacional, ela passa por uma racionalidade que é importante. Então, assim, eu acho que esse cenário ele é uma nova maturidade para o setor, que passou por um período de muita excesso de liquidez e que vai... é como se a maré estivesse baixando e a gente vai ver quem tá de sunga ou tá nu, né, para perpetuar o seu negócio.
Então, acho que cabe ao gestor ter esse discernimento e aos empreendedores ser resilientes. Acho É isso. que é isso. Foi mais ou menos o que eu falei na minha última resposta. Acho que é uma questão de adequação. É uma questão de, vamos fazer assim, Darwin, né? Seleção natural. Ou você se adequa, ou o pescoço não vai esticar, não vai ser lá marca o negócio. Só vai sobreviver de fato quem se adequar. Então eu acho que é mais desafiador. Você não consegue captar tão. Acho que não é nem só os juros, né? Acho que também acho que o mercado público ele adequou. Você pega ações de tecnologias caindo 70%, 75%, 85%, mas também não vale o que, na minha concepção, hoje, tem empresas maravilhosas, como a própria Vtex, que hoje dá vontade de comprar, entendeu? Eu não compro porque eu sou um cara que eu tô focado no meu negócio, eu não quero olhar variação, eu quero só focar no meu negócio. Mas é uma empresa brilhante. Então, assim, não valia, mas também não vale o que vale hoje. Então, assim, obviamente o investidor vai falar, poxa, mas como eu vou pagar X vezes receita para uma empresa que tem X de EBITDA, se essa vale tanto no mercado aberto, se essa vale tanto aqui. Essa Então, comparação tá... exato, os investidores que investem vão falar que vocês estão loucos de pagar isso. Então, pega até mal. Tô errado, Joca. Então acho que mas é uma adequação, um período. Se você tá, se você consegue ficar the full life sem necessidade de captar para pagar as suas contas no curto espaço de tempo, eu acho que é uma questão de ajuste, não é uma questão só na startup, é uma questão geral essa, né? Uma empresa, meus pais têm empresa de varejo, de vestuário, a vida inteira captar em banco, não captar em banco. Todo mundo tem mais dificuldade quando os juros crescem, não apenas em captação de rodadas de private equity. Então, acho que é uma questão de ajuste. Eu acho que o Brasil já teve altos e baixos diversas vezes. O ciclo não vai ser nem a primeira nem a última crise de para cima e para baixo. Mas eu acho que o cenário no Brasil, pelo menos para o varejo, ele é um cenário. A inflação que estava preocupando, acho que já começou. Teve deflação no último mês. Então, já são índices que começam a gerar uma confiança maior para o mercado. Então, eu estou otimista com o Brasil. E, obviamente, com a minha empresa, eu sou um entusiasta. Bom, já terminou de uma forma super otimista, eu ia terminar ainda mais otimista, acho que independente, acho que é saudável, como eu mencionei. Acho que o Joaquim falou basicamente tudo que tinha para essa pergunta, mas para terminar também com um tom otimista quanto à tecnologia na América Latina, acho que faz parte. E, assim, efetivamente, a gente está só no começo, tem muita empresa boa, acho que as empresas boas vão continuar captando, não vão ter problema. E acho que faz parte de qualquer mercado que está amadurecendo. Então, a gente está amadurecendo e, como sempre, eu sou super bullish no tema. Então, acho que é isso. Bem legal, acho que fica essa mensagem otimista e com um case bacana de uma startup que conseguiu atravessar e vai atravessar muito bem esse momento. Então, acho que acaba sendo um espelho aí para muita gente, tanto ouvintes empreendedores ou entusiastas de tecnologia. Então, queria novamente agradecer o Zouco, o Joaquim e a Ju nesse episódio e até a próxima, pessoal. Obrigada, Marcelo, foi um prazer. Obrigado. É um prazer imenso estar aqui. Obrigado.